Olá meus caros, aqui é o Corvo. Hoje no canal trago uma novidade. Inauguro o segmento Corvocats, que a princípio será um segmento experimental. Vou observar um pouco a resposta, como o YouTube aceita este formato, para então tomar uma decisão definitiva sobre a manutenção deste ou não. E bem, o que será o Corvocats? Vocês devem saber que no canal há um segmento cinematográfico chamado Cine Corvo. Nele eu exponho algumas percepções pessoais sobre os filmes, mas na maior parte do tempo eu me concentro em relatar questões técnicas, algumas curiosidades, alguns fatos históricos, ou seja, devidamente resenhar sobre um filme, com informações técnicas e verídicas sobre as obras que eu estou falando. Obras da sétima arte que transitam não apenas em épocas, décadas diferentes, mas também em alguns gêneros diferentes. No entanto, neste segmento eu não costumo inserir imagens ou sons relacionados aos filmes, porque vocês devem saber que a política de direitos autorais do YouTube é bastante severa e tende a não dar sinal verde para esse tipo de produção, esse tipo de inserção de conteúdo que pertence aos estúdios. Então, para não receber nenhuma notificação ou ficar em risco de tomar bloco ou até mesmo um strike da plataforma, eu não costumo trabalhar com imagens, e isso eu não vou alterar no Cine Corvo, manterei ele do jeitinho que está. Mas em caráter experimental, para averiguar se é seguro utilizar o mínimo de material possível, eu estou aqui inaugurando o Corvocats. O que será o Corvocats? O Corvocats será um segmento destinado a comunicar percepções relacionadas a uma única cena, a um único momento, um momento de algum filme, de alguma película ou de alguma série, enfim, de alguma mídia cinematográfica ou televisiva que me ocorrer. O enfoque aqui, diferente do Cine Corvo, não é no filme em si, na obra em si. Não é o meu objetivo aprofundar no que diz respeito a todo o trabalho feito por direção, produção, roteiro, enfim, trilha sonora, tudo aquilo que compõe uma obra cinematográfica. Não. Minha atenção estará voltada única e exclusivamente para aqueles poucos segundos que eu exibirei em tela. No Corvocats, o meu interesse é comunicar sentimentos e percepções, falar um pouco do que está ocorrendo em cena, tocar naquilo que é mais sensível, sensório, nas ideias, percepções que são despertas a partir de um único momento, um momento que pode ser extremamente chocante, mas não necessariamente. O que interessa é que este momento nos leve a pensar, refletir sobre coisas que podem ser coisas de âmbito pessoal, ou até mesmo técnicas conceituais. Cenas comunicam coisas. Elas têm uma própria linguagem, e cenas também podem tocar pessoas diferentes de maneiras diferentes. E esta é a minha pretensão aqui com o Corvocats. Para o episódio inaugural, eu selecionei uma pequena cena do filme The Crow, um filme de 1994, dirigido pelo Alex Proyas, estrelando o filho do Bruce Lee, o ator Brandon Lee, também falecido. Infelizmente faleceu trabalhando justamente neste filme. Mais detalhes vocês podem encontrar lá no vídeo que eu fiz para o segmento Cine Corvo. Aqui vou mostrar a vocês, a princípio, alguns segundinhos do filme, uma cena específica, para então fazer um comentário sobre ela. E possivelmente receber alguns comentários também de vocês sobre percepções, como vocês conseguem degustar
aquilo que vocês conseguem sentir observando o que as cenas, o som e a atuação do ator em si provocam em vocês. Ok? Vamos a isso. Bem, esta cena em particular, ela sempre foi marcante para mim, desde a primeira vez que eu vi este filme. Vocês devem ter notado, pelo menos aqueles mais fãs da película, que já assistiram várias e várias vezes como eu, que eu uni dois momentos. São duas cenas, dois momentos que o Eric Draven está tocando guitarra. Na verdade, quando ele está tocando melodicamente, mas melancolicamente, essa cena está em um momento específico do filme. E depois, naquele final, quando ele começa a fazer shredding, com bastante cólera, com raiva, e finalmente destrói o instrumento e o amplificador, esta é uma segunda cena, que está mais adiante. No entanto, eu uni ambas em um mesmo lugar, porque em termos logísticos, em termos práticos, é bastante plausível pensarmos que esta cena foi filmada em um mesmo momento. Cinema é assim. Filma-se cenas de maneira não necessariamente linear, no modo como elas foram colocadas e introduzidas no roteiro, porque, logisticamente e estrategicamente, você pode economizar trabalho fazendo isso. Não necessariamente um filme é filmado da primeira cena do roteiro em direção à última. Filma-se o que é logisticamente mais adequado, mais econômico, em uma espécie de organização onde atores, elenco, produção podem economizar recursos, tempo, enfim. Um filme não é feito segundo a ordem de um roteiro, seguindo uma linha reta. Então, embora sejam duas cenas, é certo dizer que o Brandon Lee, né, e o nosso diretor, nosso querido Alex Proyas, filmou apenas uma cena. E ela foi dividida depois por meio, certamente, da edição e colocada em momentos diferentes do filme. Então, para questões conceituais, é uma mesma cena, é um mesmo momento no set, certo? Então, por isso que eu escolhi abordar toda a cena, todo o momento do Draven tocando guitarra. Porque, para mim, é parte de um mesmo contexto e algo passível para uma única e exclusiva análise. Bem, Eric Draven era um roqueiro. Antes de morrer, ele era um roqueiro, né? Mas o fato aqui em si, o que para mim importa nessa cena e o que me choca, eu não diria choca, eu acho que sensibiliza é uma palavra mais adequada. O que sempre me sensibiliza nela é o fato da expressão dos sentimentos dele através da guitarra elétrica. O rock e o metal são gêneros que eu escuto desde criança, desde pequeno mesmo. Eles fizeram parte da minha infância, eles sempre me acompanharam. E uma das coisas que me chamou muita atenção, inclusive me atraiu para o Eric Draven, para o personagem, eu assisti primeiro o filme, depois li a obra do James O'Barr, de onde o filme se baseou. A princípio, o que me atraiu para o filme foi a figura dele e algumas características da figura dele. O aspecto gótico
foi uma dessas características. Esse estilo meio palhacento, né, brincalhão que ele tem. Também, mas a maquiagem gótica foi um dos aspectos. Mas o fato dele ser um músico e ser um sujeito bastante sensível, que consegue expressar seus sentimentos, sua sensibilidade através de um instrumento, o fato dele ser um artista, também me atraiu muito. Porque desde pequeno eu amava o rock, eu escutava essa música, esse estilo de música desde o berço. E ele sempre também me moveu muito, principalmente por causa da sua intensidade. E para uma obra tão melancólica, tão angustiante, tão cheia de sofrimento, baseado inclusive em fatos biográficos, né, elementos biográficos da própria vida do James O'Barr, autor original, um músico como o Eric Draven e o estilo de música que ele toca é extremamente assertivo, é muito adequado, porque o instrumento de escolha, a distorção, o amplificador, é um estilo de música que comunica sentimentos de uma forma muito intensa. Eric Draven é um personagem muito intenso. Como eu disse, ele é muito sensível. E a forma traumática como ele morreu, a perda que ele teve, quando o corvo o traz de volta, ele é uma bolha de sentimentos. Uma bolha pronta para explodir. O cenário do filme, a fotografia desse filme é sempre sedutora para os meus olhos. Não apenas porque eu gosto do estilo gótico, da escuridão, da iluminação. Não apenas porque eu aprecio imensamente a fotografia que foi apresentada nessa obra. É porque, de certo modo, esse trabalho artístico que nós vemos no cenário, vemos nessa cena, também é representativo do estado de espírito do Draven. A cidade, em si, ela é caótica, ela é obscura, é um ambiente de violência, é um ambiente de desesperança. Mas de alguma forma, o casal, o Draven e sua noiva, eles eram uma espécie de exceção a toda essa escuridão que envolve esse espaço urbano. Eles eram uma das poucas exceções de uma regra neste local. E quando o Draven volta, completamente destruído, sem a vida, o amor que ele sentia, um ser completamente afogado no trauma da morte, da própria morte, no trauma da perda da sua amada, esse aspecto pacífico, leve, equilibrado do Draven, e até mesmo, eu diria, esperançoso, empático, sensível com a dor dos demais, isso se mistura com o ressentimento, com a raiva, com a melancolia, com a angústia. O próprio James O'Barr, falei isso nos podcasts que fiz, alguns que fiz, sobre a obra dele. Ele mesmo diz que desenhar, escrever The Crow foi extremamente purgante. E os momentos de desenho, de elaboração da obra, segundo ele, fizeram mais mal do que bem, porque foi extremamente catártico e purgante esse processo. E nós vemos o Draven ficar cada vez mais mergulhado na dor da sua perda. A angústia e melancolia é gigantesca. A dor é expressa através dele, não mais fisicamente, porque o corvo lhe protege o corpo dele de maneira sobrenatural, mas para que dor física? O que é dor física quando a alma está atormentada? Quando a alma
está imersa no inferno, numa angústia, numa dor tão grande como a dele está. Ele é a dor expressa cenicamente. Mesmo atrás daquela maquiagem pesada, é uma maquiagem pesada, nós conseguimos ver, sentir os traços da dor dele. E a cena em si, ela é muito, eu diria, atraente, elegante, do ponto de vista estético do gótico, e extremamente assertiva, comunicadora dessa vibe, dessas sensações. O primeiro momento é um momento muito angustiante, melancólico. Ele toca o instrumento, sente nota por nota, bem devagar, e cada nota tocada lentamente contém um mar de sentimento, um mar de melancolia. São notas profundas, são notas que comunicam as vibrações do próprio espírito do Eric Draven. Naquelas melodias lentas reside toda a sua dor. Dor que é irradiada por ele através do instrumento, através do amplificador, guitarra e amplificador, cuja função é justamente comunicar sentimentos de maneira intensa, e esses sentimentos chegam até nós de maneira muito forte. É na cara. A gente sente também na nossa própria alma. E a fotografia também ajuda este movimento. Notem como o seu único companheiro, seu companheiro de viagem, digamos assim, aquele que é o benfeitor do seu retorno, aquele que possibilitou a sua vingança, ele também é seu único companheiro. E notem como o corvo está quietinho, bonitinho ali, escutando não apenas o Draven tocar com os seus ouvidos de ave, com o seu sentido apurado, mas o corvo novamente está escutando o sentimento, a dor do Eric Draven, coisa que ele ouvia, coisa que chegava até ele, o machucava bem antes, desde a noite do próprio assassinato do Eric. Foi por isso que o corvo o trouxe de volta, porque o corvo conseguia sentir o seu espírito inquieto. E agora, enquanto ele é um cadáver ambulante, literalmente, o corvo mantém o seu compromisso de ser o seu ouvinte, ser o ouvinte do seu lamento. É muito bonito. Eu adoro essa cena. Uma ave do lado de um amplificador altíssimo, ouvindo os lamentos de Eric Draven através de acordes, de notas. Tudo nessa cena é bonito. Até mesmo o momento, né? O movimento de câmera, o que o Alex Proyas escolhe fazer, vendo com a câmera de cima para baixo, passando pela janela quebrada. Nós vemos até um pouquinho, né, o Gabriel comendo ali uma latinha de comida felina, eu imagino. O Gabriel é bem bonitinho, né? E aí, nós vamos para o telhado. E o som, a intensidade do som, também vai aumentando de acordo com que a câmera vai se aproximando do personagem. É como se, ao se aproximar dele, os sentimentos dele, a melancolia dele também fosse nos atingindo de forma muito mais intensa. E aí a câmera passa por ele, vai se afastando e o som volta a diminuir. É bem interessante.
E com dores extremas, angústias insuportáveis, é previsível que o desencadear disso, o fim da linha, seja a explosão. E uma explosão de cólera. E eu acho muitíssimo interessante também como a música transmite essa mudança de humor. Essa transição, essa conversão da dor em cólera. Musicalmente isso é transmitido, isso é comunicado no shredding, nas notas escolhidas. A distorção ganha espaço, ela perfura o ar, ela chega até nós com intensidade. E vai aumentando. A guitarra grita o ódio entalado, o nó na garganta. E ele é tão grande, ele é tão absurdo, que o corpo não mais o comporta. Ele precisa expressá-lo de algum modo. E Eric Draven expressa na guitarra, mas a guitarra também não comporta mais. É gigante demais. É um ódio que precisa de objeto, de direção. Objeto, direção, alvos que são os algozes da obra. Aqueles que Draven voltou para se vingar. O corpo não dá conta de suportar isso. E a guitarra também não deu conta de suportar e nem traduzir totalmente aquele ódio acumulado. E aí, nós vemos que pelo menos a guitarra e o amplificador não sobrevivem a ele também. Estes foram os últimos momentos de Draven como músico. Os últimos momentos onde ele expressou seus sentimentos com a linguagem universal. Linguagem que todos nós conseguimos entender pela via sensória, pela via dos sentimentos. A música, a linguagem universal, a musical. Onde nós conseguimos entender, sentir e entrar em contato com sentimentos que nem mesmo tem nome, que nem mesmo a gramática consegue nos fornecer um vocábulo para descrevê-los. E a música final, o canto do cisne, expresso através da linguagem musical, através da distorção da guitarra, foi um canto de cólera, um canto de ódio, que é exatamente o ódio que o autor, que o pai de Eric Draven, James O'Barr, sentiu e sentia pelo assassino da sua noiva na vida real. E evento trágico essa tragédia, aquilo que o motivou, que o inspirou a escrever, desenhar e escrever The Crow. É emblemático, no mínimo emblemático. Enfim, eu adoro essa cena. E para fechar, eu não poderia deixar de mencionar um traço exclusivamente artístico, de muito bom gosto e sagacidade, tanto em termos de direção, quanto também em termos de fotografia. A luminosidade da cena, a transição entre um momento anterior, nas trevas, na escuridão, quando o Draven ainda estava melancólico, para na cena futura, a luz. Aquela tonalidade alaranjada, como se estivéssemos próximos da aurora, mas não é o caso, não é aqui uma questão climática, até porque, no contexto da obra, tudo acontece naquela noite. Não amanhece. É um filme escuro, um filme cinza, um filme gótico. O sol não nasce. Então, por que aquela tonalidade alaranjada?
Isto aqui, meus caros, é o bom senso artístico, o simbolismo de representar em iluminação, em cores, o que acontece internamente no personagem. É a cólera. A cólera faz com que a iluminação e a fotografia trabalhe o ambiente de modo a comunicar as chamas que estão emergindo do Eric Draven. E quando ele arrebenta com a guitarra, joga a carcaça fora, o corvo sai voando, a luz faz muita diferença. Porque este aqui é um dos poucos momentos também que nós temos cores quentes, fortes, que irradia alguma coisa neste filme. E é perfeito, perfeito. É uma boa sacada. Na HQ, eu não sei se seria adequado, mas no filme, o recurso colorido, essa inserção do alaranjado, nos fez ter exatamente essa percepção de que não era algo externo, não era algo que estava quebrando com todo o ambiente, todo o palco gótico montado para a obra, mas é algo interno, é a fúria, é o calor da chama do ódio que brotava naquele momento no Eric Draven. Simples, sagaz, assertivo, impactante. E é sim impactante, porque é uma cena, uma iluminação que chega aos nossos sentidos. Comunica, estimula os nossos sentidos. Meus olhos ficam vidrados quando isso acontece. Nós emergimos na cena graças àquela iluminação. Então, apenas me resta o cumprimento, bater palma. Apenas isso. Bem, meus caros, este foi o primeiro episódio de Corvo Cuts. Com ele, introduzi basicamente o que é a minha proposta neste novo segmento. Espero que tenham apreciado, aqueles que chegaram até aqui, meus honestos e sinceros agradecimentos. E no mais, saudações, Corvides.